Manutenções que servem para aumentar a durabilidade dos pneus são alinhamento, balanceamento, rodízio e calibragem periódica. O alinhamento é a manutenção feita na suspensão do veículo, porque ela está torta por convergência, está mais fechado, divergência, fica mais distante, caster, atraso entre as rodas de um lado para o outro, né? Ou cambagem, meio que fica deitado, tá? Cambagem, inclusive, é mais para carros mais antigos. As suspensões atuais não exigem mais fazer cambagem. Como você vai perceber que está tendo esse tipo de problema no veículo? Você solta a direção, ela começa a puxar para um lado ou para o outro. Pode ser simplesmente falta de calibragem? Sim, o pneu está murcho, o outro está mais cheio, né? Você solta a direção, um pneu freia, o outro passa direto e o carro começa a puxar, entendeu? Então a primeira coisa a se fazer quando perceber que a direção do carro está puxando é calibragem periódica, o último item, tá? Ó, eu não posso determinar aqui para vocês uma calibragem X, falar assim, é uma calibragem para todos os veículos. Não, tá? Por quê? Você tem que ler o manual do proprietário, coisa que poucos aqui no Brasil costumam fazer, e eu vou dar uma dica. Você comprou um carro, então aproveite o seu momento de empolgação e já leia logo o manual. Porque as pessoas às vezes deixam para isso para depois, só que nunca vai ler. Vai guardar o manual no porta-luvas do veículo, ele vai grudar lá no porta-luvas e a pessoa nunca mais vai ter acesso ao manual. E vai achar até que perdeu o manual do carro, tá? Você está empolgado que acabou de comprar um carro, não consegue nem dormir só de pensar nisso, então leia logo o manual, passa a noite logo lendo, entendeu? Aprenda as informações do veículo. Tem muitas informações contidas no manual que são de extrema importância para você saber quais os possíveis defeitos que o carro pode apresentar e como até resolver, entendeu? Então, leu no manual e encontrou lá a calibragem específica daquele seu veículo para os pneus dianteiros, a calibragem para os pneus traseiros, para o caso de pista seca ou de pista molhada, e também tem calibragem para carro cheio ou vazio. Ué, professor, tem isso tudo? Sim. Só que, como eu expliquei, as pessoas não leem o manual e acabam não descobrindo. Normalmente, por aí, o que você observa as pessoas fazendo? Colocando 30 libras em todos os pneus, 32 libras em todos os pneus. Entendeu? Mas você tem que ler e compreender qual é a calibragem do seu veículo. Tá? Fez a calibragem, voltou para o trânsito, soltou a direção e continuou puxando, aí o problema não é a calibragem, né? O problema é o quê? Alinhamento. E alinhamento é uma manutenção cara? Como eu expliquei, não é tão caro. Caro é o pneu. Porque se você continuar dirigindo esse carro, a suspensão desalinhada, vai desgastar muito o pneu. E aí quando você vê, vai ter que trocar o pneu. E aí vai sair caro, tá? Um pneu de perfil aí para carro básico, digamos assim, 1.0 para ser econômico, 7570 R13, tá? Todos aqui sabem o que esses números significam? Não? Eles estão gravados aqui na lateral do pneu, tá? São números que vão indicar o perfil geral do pneu, que é 17570 R13, ou seja, 175 milímetros de largura. Ele tem 175 milímetros de contato com asfalto por 70 milímetros de altura da roda até o asfalto. Então, ele é um pneu 175/70. É um pneu de fabricação radial para rodas no aro 13. 13 polegadas de roda, 70 milímetros de altura, 175 milímetros de largura. Esse pneu é pneu de carro básico, 1.0, que é para ser econômico e é barato. Custa em torno de 100 a 200 reais um pneu. Seu carro usa um pneu? 4 mais um step, 5. Então multiplique. É aí que acaba saindo caro, entendeu? Primeiro porque você não troca um pneu. Ou você troca em dupla, ou jogo, ou geral. Então, um pneu de 150 reais. 2 vão para quanto? 300. 4? 600. 5? 750. Mais um alinhamento. 1000. Entendeu? É aí que acaba saindo caro. E eu estou falando de pneu de carro básico, 1.0, para ser econômico, né? Porque eu acho que o carro de vocês não vai ser desse, vai? Não. Vai. Hã? Não sei. Cara, meu não. Pois é. Pensar positivo, tem que pensar. Mas eu acho que o de vocês vai ser assim, ó.
225 45 R17. Modelos de veículo que usa isso aqui, ó. i30, Corolla Sport, Honda Civic, Cruze. Não é o carro de vocês? 225 milímetros de largura. Ele é mais largo, tem mais contato com asfalto, dá mais estabilidade, é melhor para fazer curvas, tá? Evita também derrapagens e aquaplanagens. O desenho aqui das linhas também faz uma influência, tá? Ultimamente o Inmetro tem, quando você compra um pneu original, ele manda um adesivo indicando também a qualidade de escoamento de água deste pneu. Aí vai estar lá, não tem a geladeira, não tem aquela economia de energia elétrica, fica lá as letras A até a letra G. Então, o pneu também está tendo isso. Eles vêm indicando qualidade de escoamento de água A, B, C, D. Vai depender muito das linhas aqui, do desenho que ele tem. Que são esses sulcos de aderência que eu comentei com vocês, que um pneu novo normalmente tem 8 milímetros de profundidade. A utilização ideal é até 2 milímetros de profundidade. E que aqui dentro tem um TWI que indica 1,6 milímetros de profundidade. Esse pneu gasta mais gasolina do que esse? Sim. Vai, pessoal, pneu, gasolina, qual é a lógica? Esse pneu tem mais contato com o asfalto. Para sair do lugar, você precisa acelerar mais. Consequentemente, aumenta o consumo de combustível. Aí você vai ter que pensar numa coisa ou outra. Ou na economia, ou na sua segurança. Em que vocês vão pensar? Economia? Segurança? Economia? Mais uma dica para você entender o que você quer num carro. Olha só, gente. Como eu expliquei aqui no início da aula, as pessoas costumam comprar carro mais por status. Vamos pensar um pouco. Você quer comprar um carro para ir para a faculdade, para ir trabalhar. Seu objetivo, na minha opinião, é um carro de rotina. Carro de rotina, na minha opinião, não rola. Um carro com consumo de combustível alto, com manutenção cara e outra coisa. Colocar um carro desse aqui numa rotina é se colocar em risco de ser assaltado e sequestrado. Veja bem, você sai de casa todo dia no mesmo horário, estaciona nos mesmos locais e chega em casa no mesmo horário. Entendeu? Existe uma rotina. Esse padrão pode te colocar em risco, porque você passa a ser visado. Entendeu? Então, já é uma dica aí para você compreender na hora de comprar um carro. Você vai comprar um carro, mas para que utilização? Você mora próximo de uma estação do metrô. Trabalha próximo de outra estação do metrô. Então, praticamente, sua rotina é o metrô. Logo, você tem uma ótima oportunidade, sim, de comprar um carro para rodar no final de semana, um carro de passeio, entendeu? Um carro que você não vai desgastar tanto, tá? Já que essa manutenção é mais cara, só que esse é um carro de melhor qualidade, entendeu? Ele é até mais resistente, poucas vezes dará manutenção, entendeu? Agora, naquilo que eu tinha comentado antes do intervalo, carro 0 km em nível nacional ou nível importado. Digamos aí, ó, Volkswagen Up, Hyundai HB20. Eu vou dar só um exemplo de como é que funciona, mas isso não é certo, tá? Até mesmo porque esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo na internet, e aí às vezes a pessoa fala, mas não é esses valores aí não. Não são os valores, eu estou falando valores fictícios. Então, pode ser, pode não ser. Hyundai HB20, 50 mil reais? Volkswagen Up, 50 mil reais. Digamos, vão sair os dois no mesmo valor, 0 km, tá? O problema é que o Hyundai HB20, ele é considerado carro de nível importação, carro importado. Enquanto que o Volkswagen Up, ele tem algumas peças importadas, mas é considerado ainda carro a nível nacional. O problema maior é que os dois largam na mesma faixa de preço. Só que um ano depois, o Up, por ser um carro nacional, o preço dele pode cair de 50 mil reais para, digamos aí, 48 mil. Enquanto que o HB20, por ser um carro importado, o preço cai de 50 mil reais para 46 mil. Como assim? É a primeira facada que a pessoa toma quando ela compra um carro nível importado. O preço despenca a cada ano. Por quê? 2 anos, o Up cai de 50 mil reais para 48, foi para 46. O HB20 cai de 50 mil reais para 46 e foi para 44. Entendeu? Qual o motivo de um carro importado despencar tanto o valor na tabela FIPE? Qual o prazo de validade de um carro fabricado no Brasil?
sabe o que significa esse prazo de fabricação e validade? 5 de garantia, 5 em utilização. A montadora está declarando que ela vai continuar fabricando e distribuindo peças para esse veículo no país por um prazo total aí de 10 anos. Enquanto esse carro ainda estiver circulando por aqui, vai ter mais manutenção garantida, as peças serão mais baratas, entendeu? Por isso que o preço dele fica mais estável. O carro importado, a cada ano que passa, o preço despenca, porque as peças vão ficando mais difíceis de serem encontradas. É um carro que, se for comparado com o carro nacional, o carro importado é melhor em termos de qualidade, segurança, tecnologia, conforto. Muita coisa no carro importado é melhor do que o carro nacional. Problema é que se esse carro der um defeito, será muito mais caro e complicado para consertar. Pode ser que você encontre peça para esse veículo somente fora do Brasil. Entendeu? E aí vem outro detalhe. Se você pretende comprar um carro e ficar muito tempo com esse carro, é melhor optar por um carro nacional ou importado? Nacional. O preço fica mais estável, manutenção é mais garantida. Entendeu? Agora, perceba bem, gente rica igual vocês, né, troca de carro importado todo ano. Muitas montadoras, inclusive, fazem planos de fidelização. A pessoa devolve o veículo anterior, pega um veículo mais atualizado e pagando um valor excedente. Entendeu? Isso são maneiras de fidelizar o cliente na montadora importada. E aí, gente, por exemplo, com alto poder aquisitivo, costuma ficar trocando de carro importado praticamente todos os anos. Entendeu? Isso é por conta desses dois rumos que eu estou querendo indicar para vocês. Você quer comprar um carro? Analise o que você pretende sobre o carro. Tempo que você vai ficar com esse veículo. Ou até mesmo a utilização dele. Um colega meu, uma vez, tinha um tempo que eu não o via, aí uma vez encontrei com ele e a gente tinha uma certa convivência com chácara, né? Fazenda. Aí eu perguntei pra ele, e aí? Nunca mais foi naquela chácara, não? Aí ele, não, pô, depois que eu comprei esse carro aqui não dá mais pra ir lá, não. Por quê? Ele disse que teve que sair guinchado de lá 6 vezes. Motivo, Honda Civic, carro baixo, para local que tem terrenos irregulares, não é bom. Entendeu? Se você tem uma grande convivência com chácara, você tem que evitar carro baixo. Ou você vai passar raiva. Entendeu? Batendo o carro nos barrancos, ou até mesmo a localidade que você mora. Às vezes tem terrenos muito irregulares. Aí fica a dica, né? Não vou falar local para ninguém ficar magoado, tá? Não. Fala não, gente. Outra coisa. A pessoa mora, por exemplo, em condomínio, apartamento. Uma vez conversei com um colega meu, e por que eu falei aquele lance do status, da pessoa comprar carro por status? Né? A gente estava num certo condomínio, e aí lá, várias caminhonetes estacionadas, né? Ele falou, aí, ó, tanto de caminhonete. Eu falei, pois é, pô. O povo mora num local, num apartamento, que é pequeno, né? As vagas de estacionamento são desse tamanhozinho, e a pessoa compra uma caminhonete. Pra quê? Pra passar raiva no estacionamento. Não conseguindo colocar, passando meia hora pra manobrar, batendo no carro dos outros, arranhando o carro alheio, entendeu? Tendo confusão no condomínio, porque quer ter a caminhonete, entendeu? São coisas que às vezes as pessoas não pensam antes de adquirir o veículo. Por isso que eu expliquei para vocês. Na hora de adquirir um carro, pense em todos os detalhes. Seja crítico. Vamos mudar esse quadro aí que temos no Brasil, das pessoas continuarem comprando carro na empolgação, entendeu? Porque senão o valor do veículo continua lá em cima, a montadora vai lucrando mesmo, entendeu? Se as pessoas fossem mais críticas, elas iam analisar muito antes de comprar um carro e não pagar 100 mil reais e depois passar raiva com o veículo. E sabe o que é pior? Depois fica colocando a culpa no carro. Ah, carro tal não presta. Sendo que a pessoa decidiu errado. O que não presta é a decisão da pessoa. Se decidisse melhor, não teria feito a besteira, né? Tem um Unozinho, aquele quadradinho, que ele é um tratorzinho, ali. Aguenta tudo, é sério. Vai pra roça, vai pra cidade, é econômico, manutenção barata, entendeu? Não é bonito, não vou falar de estética, né? Mas o carro pra toda hora, aquele ali.
Todo mundo que tem ou teve sabe disso. Mas alinhamento, né, que eu estava explicando, e se possível faça balanceamento. O que é o balanceamento? O balanceamento é mais fácil de compreender e mais barato do que o alinhamento. O balanceamento é quando a pessoa está dirigindo e de repente vê um buraco em cima da hora e pisa no freio. Pisar no freio antes de buraco ou quebra-mola não é o ideal, tá? Viu um buraco ou quebra-mola em cima da hora, deixa passar. O sistema de amortecedores vão absorver parte do impacto, isso vai ficar mais aliviado na suspensão. Quando você pisa no freio, a pancada é mais firme, pode danificar peças da suspensão, estourar o pneu ou amassar a roda. Você não está vendo, porque você está dirigindo. Só que conforme você vai andando, a roda vai ficando assim, ó. E quanto mais você acelera, mais ela treme. Como você pode perceber esse defeito dirigindo o carro? A direção. A falta de alinhamento, a direção puxa. Na falta de balanceamento, treme. Ah, professor, eu conheço um carro que o volante puxa e treme. Então já imagino o que ele precisa. A suspensão aí tá séria, então. Tá? Pode ser mais coisas também, tá? Mas eu estou falando do nível básico. A nível de alinhamento e balanceamento para tentar resolver o problema. Se não resolver, tem peças aí danificadas. Oi? Isso, tem pneu que também cria bolha. Então, tem uma série de problemas que podem já causar essa trepidação. Mas a básica, já imagine um possível balanceamento, tá? E balanceamento é mais barato do que o alinhamento, que é mais fácil de fazer. O que a loja faz? Eles tiram a roda, ou pode ser feito a balanceamento no local, tá? Que não retira a roda e já faz lá no veículo mesmo. Mas o básico é assim, tira a roda, coloca na máquina, gira. Essa máquina está percebendo que a tremida está sendo causada porque um lado da roda está com, por exemplo, 30 gramas a mais do que esse outro. O que eles vão fazer? Pegar uma barrinha de chumbo de 30 gramas e grudar aqui. Se aqui tem 30 gramas a mais, aplique 30 gramas aqui. Isso dará um certo equilíbrio no diâmetro e a tremida acaba. Entendeu? Hoje, 2020, né, que eu saiba ali, em torno de balanceamento, está em torno de 30 a 40 reais. Alinhamento e balanceamento juntos, às vezes sai 60, 70, 80 reais. Entendeu? Mais barato do que ficar dirigindo um carro com o volante puxando ou tremendo. Aí tem que fazer o desempenho da roda. E, além do alinhamento e balanceamento, se possível, faça rodízio. O que é rodízio de pneu? Você vai comer pneu? Não. Se cair na prova, rodízio deve ser realizado a cada 10.000 quilômetros rodados. Se cair na prova, rodízio deve ser realizado a cada 10.000 quilômetros rodados. Realizado a cada 10.000 quilômetros rodados. E o que é isso? Pega os pneus da frente, passe para trás, pega os de trás e passe para frente. Motivo? Os pneus dianteiros se desgastam mais do que os pneus traseiros. Você tem o peso do motor concentrado sobre o eixo dianteiro, né? Direção, você vira o volante, são as rodas da frente, estão toda hora se movimentando, tá? Tração, maioria dos veículos nacionais, no veículo aqui no Brasil, você pisa no acelerador, são as rodas da frente que puxam o carro para frente. E frenagem. A maior concentração de freio hoje dos carros nacionais é na roda dianteira. Então, você tem 4 motivos fazendo com que os pneus dianteiros se desgastem mais do que os pneus traseiros. E é por isso que, a cada 10.000 quilômetros rodados, pega os pneus da frente, passe para trás, pega os de trás e passe para frente. Entendeu? Agora, essa informação ela se diverge com outra. Qual? Às vezes, você não está em condições de comprar 4 pneus novos, mas pelo menos 2. Esses 2 pneus novos devem ser colocados na frente ou atrás? Atrás. Ué, professor, mas não é na frente que desgasta mais? Olha só, o eixo dianteiro se desgasta mais do que o eixo traseiro. Só que a estabilidade e a segurança de um veículo é medida pelo eixo traseiro. O dianteiro se desgasta mais. Só que a traseira é que vai mandar a estabilidade. Como assim? Como é que você faz para dar um cavalinho de pau no carro? Não, pode falar, vocês são brasileiros, né? Como é que é? Puxa o freio de mão. Porque quando puxa o freio de mão, o que acontece no carro para ele rodar? Travam as rodas traseiras. A pessoa está perdendo o controle do eixo traseiro, mas fazendo isso de propósito. Pensando assim, eu vou entrar nessa rua, eu dou um golpe no volante, puxo o freio de mão, trava as rodas de trás do carro.
ele solta o freio de mão e acelera, né? Só que a manobra está sendo feita de maneira pensada, porque pode acontecer sem querer. Basta colocar 2 pneus ruins atrás. 2 pneus bons na frente, 2 pneus ruins atrás. Pista seca, pista molhada, ele começa a fazer uma curva. Os pneus da frente estão bons. Quando bater na pista molhada não tem problema. O problema é o de trás, que na hora que bate na pista molhada corre o risco do carro girar. Entendeu? Se estourar um pneu do carro, por exemplo, dianteiro, você corrige virando para o outro lado. Tipo, estourou o pneu dianteiro direito, você vira o volante mais para a esquerda que você consegue controlar. Estourou o pneu esquerdo, você vira para a direita. E o de trás, como é que você vai controlar? Não tem controle, entendeu? Isso, entendeu? O carro pode sair rodando. Vou dar um exemplo aqui. O Cristiano Araújo, né, o cantor sertanejo, quando ele morreu, o pneu de trás estourou a 180 km por hora, entendeu? O motorista perdeu o controle e capotou. Os 2 que estavam no banco da frente estavam com cinto de segurança, sobreviveram, e os 2 que estavam no banco de trás estavam sem cinto de segurança e chegaram a ser lançados para fora do veículo. Entendeu? Isso foi um problema no eixo traseiro. Então, como é que a informação do rodízio vai se encaixar com essa informação da segurança? Simples. Você vai comprar 2 pneus novos para o carro, pega esses 2 pneus novos e coloque, procura, né, os mais ou menos coloque. Depois de 10 mil quilômetros rodados, compre mais 2 pneus novos e coloque atrás. Não, desculpa, atrás, né? Pega os de trás que ainda estão bons e coloque na frente. Assim você vai fazer o rodízio, vai manter a estabilidade e a segurança do veículo e vai economizar na compra de pneus. Entendeu? Ou seja, as manutenções que servem para aumentar a durabilidade dos pneus foram alinhamento, balanceamento, rodízio e calibragem periódica. Compreenderam? Bom, então agora vai passar um vídeo um pouco dessas explicações, tá? 2 reportagens aí do Auto Esporte mostrando aí sobre isso que eu comentei, 2 pneus novos na frente ou atrás, né? E também vai passar um outro de um pneu estourando, né? Se for o dianteiro, o que acontece com o carro e quando estoura um pneu traseiro, beleza? Fim de ano e chega a hora de trocar os pneus do seu carro antes de viajar. Você tem 2 pneus que já não podem mais ser usados e 2 pneus que podem rodar mais um pouquinho. Então você opta apenas por 2 pneus novos. Mas aí vem o problema, você tem um conjunto de pneus bons e um conjunto de pneus meia-vida. E agora, alguns dizem que o melhor pneu deve ficar na dianteira, outros na traseira. O G1 está no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo, para desvendar esse mito. Bom, então vamos aqui na pista tentar desvendar esse mistério. Vamos começar o teste com pneus novos no eixo traseiro e os pneus usados estão no eixo dianteiro. Muita gente afirma que essa é a configuração mais segura para o carro. 4ª marcha, 70 km por hora, várias poças de água, sinto que a dianteira começou a perder a aderência, eu tenho essa sensibilidade, o carro me informa a aderência, mas note que em nenhum momento perdemos o carro de controle. Vamos piorar a situação? Eu vou entrar numa curva mais fechada, vou dar um golpe no volante e tirar o pé do acelerador. Agora, ó, não aconteceu nada. O carro manteve a trajetória numa boa. Então agora vamos inverter? Vamos colocar os pneus novos na dianteira e os pneus usados na traseira, o que muita gente faz por aí. E vamos ver no que dá. Bom, de volta à pista agora para fazer o segundo teste. Aonde eu tenho agora na traseira os pneus mais gastos e na dianteira os pneus mais novos. A primeira sensação é muito boa, a sensação de volante é de que eu tenho o carro mais firme na mão, até porque são os pneus novos. Entrei na curva, cortou bem a água, opa, estamos rodando, corrige, nossa, deu trabalho. Você viu como a traseira escapou de uma vez? Você não sente a traseira escapando. O que você tem é a sensação boa de dianteira, mas a traseira roubando a trajetória. Vamos fazer a segunda curva, que agora vai ser mais casca grossa, porque eu vou virar, tirei o pé, rodão.
Rodou. Nossa! Ainda bem que estamos num campo de provas, né? Porque se fosse numa estrada, nós estaríamos numa situação bem ruim. Portanto, ficou claro, os pneus novos devem estar no eixo traseiro do carro e os pneus usados na dianteira. E uma dica importante, tanto faz se o seu carro for tração dianteira ou tração traseira. Dirigir um carro com bolha no pneu é como carregar uma bomba relógio. Só que você não sabe que horas ela vai estourar. Se você caiu num buraco, por exemplo, um desses 4 pneus pode estar com bolha. E é aí que mora o perigo. Olhando assim, a deformação parece até inofensiva. Mas se for ignorada, dá um susto daqueles. Muitos motoristas acham que o pneu com bolha pode rodar no eixo de trás do veículo. Mas o que é pior? Estourar o pneu traseiro ou dianteiro? A frente, com certeza, né? Da frente é o mais perigoso, porque você perde o controle do carro. A frente é que comanda o volante, né? Se for uma situação de emergência, opte em deixar esse pneu com bolha no eixo dianteiro, contrariando o que muita gente fala. O pneu dianteiro é o eixo de direcionalidade do carro. Se você estourar ele, você tem ele para controlar e fazer tudo. Vai puxar a direção, você vai puxar para o outro lado, é mais fácil de você controlar. Agora, quando você estoura o eixo traseiro, é como se o carro se manifestasse esterçando na traseira e você não consegue controlar o carro. Essa é a prova de que é mais seguro usar o pneu com bolha no eixo dianteiro. Mesmo gerando um certo incômodo no volante, a trepidação soa como um alerta para o motorista. Tome isso como aviso, ele está conversando com você. Então, na medida em que for piorando a situação, você está em sintonia, ele te avisa quando ele está chegando muito próximo a estourar. Além dos buracos, uma encostada mais forte na guia também pode comprometer a estrutura do pneu. Se o impacto foi mesmo inevitável, é bom checar com atenção. Identificar uma bolha no pneu não é tão simples quanto parece. Em muitos casos, ela está escondida no lado interno da roda. E não é só pneu velho que sofre com esse problema. Você pode ter acabado de sair da loja com um pneu novinho e cair num buraco, e aí o prejuízo é grande. O jeito é não esquecer da calibragem e tomar cuidado com buracos e guias. E já que pneu com bolha não tem conserto, a melhor solução é deixar ele bem longe do seu veículo. Freios, né? Primeiro freio que temos aí no finalzinho da página 80 é o freio a tambor. O freio a tambor, nós temos aqui o tambor de freio que fica girando junto com a roda do carro praticamente, e ficam esses equipamentos aqui dentro, só que eles ficam parados. Aqui você tem um tambor girando e esses equipamentos parados, tá? Aqui nós temos uma lona de freio e aqui embaixo outra lona de freio. Quando é acionado o freio a tambor, uma lona é pressionada para cima e a outra para baixo, causando o atrito, a redução de velocidade ou até mesmo a parada total do seu veículo. Este equipamento não é muito eficaz. Tipo, se cair óleo ou água aí dentro, simplesmente não funciona. Mas ainda assim é usado nos carros fabricados aqui no Brasil. Alguém sabe em que parte do carro que é usado o freio a tambor num carro que é fabricado aqui no Brasil? Nas rodas traseiras. E como é que você vai acionar o freio a tambor nas rodas de trás? Não tem uma alavanca que fica do lado do motorista? Pega essa alavanca e puxa. Trek. Conhecida como freio de mão. Também é conhecida como freio de estacionamento. Mas no manual de vocês, o nome técnico dele é freio mecânico. Que está aí na página 81, ó. Procura aí freio mecânico. Isso, é o freio de mão. Só que na prova não vai cair como freio de mão. Na prova o nome é freio mecânico ou freio de estacionamento. Ó, professor, então peraí. Quando puxa o freio de mão, trava as rodas de trás? Sim. Que é usado para dar cavalinho de pau, né? Olha, gente, eu tinha explicado a manobra anteriormente, é para você entender isso, que quando a engenharia do carro, que é assim,
Quando você aciona o freio mecânico, cabos de aço travam as rodas de trás que tem freio a tambor. E eu expliquei, não presta. Comprovação disso? Puxa o freio mecânico e tenta sair com o carro. Com dificuldade, mas a maioria das vezes você consegue. Ele não é um freio confiável. Tem carro que você puxa o freio mecânico, deixa desengatado e o carro desce. Entendeu? Mostra uma fragilidade nesse tipo de freio. Tá? Porém, essa fragilidade que existe no freio a tambor, existe um propósito nisso. Daqui a pouco eu vou comentar. Só que funciona algo na prova prática e no dia a dia diferente, que é assim. No dia a dia, quando a pessoa para o carro, desliga, puxa o freio mecânico e engata a primeira. Porque quando ele puxou o freio mecânico, ele travou as rodas de trás. Quando ele engatou a primeira, ele travou as rodas da frente, ou seja, o carro está travado nas 4 rodas. Mas na prova prática você não pode fazer isso. Faça isso na prova de direção e é uma falta média de 2 pontos. Entendeu? Então tem que parar. Na prova prática você deixa no ponto morto, neutro e depois puxa o freio mecânico. Ora, o carro não tem só freio a tambor e o carro não tem só freio mecânico, tá? Só uma outra coisa, né? Já que vocês comentaram aí na hora que eu estava comentando sobre a prova, no dia do exame, normalmente a pessoa tem que deixar no neutro, porque o próximo candidato que entrar nesse carro pode inventar de ligar o carro com a primeira engatada e sem pisar na embreagem. E o que vai acontecer? O carro dá um pulo. Por isso mesmo que tem que deixar no neutro, entendeu? E puxar o freio mecânico no exame, porque no dia a dia ninguém confia nisso, tá? Já que o carro não tem só freio a tambor e o carro não tem só freio mecânico. Qual é outro freio que o carro apresenta também? Vamos começar então a explicar o freio a disco. Freio a disco. No freio a disco nós temos aqui o disco de freio que fica girando junto com a roda do carro, tá? E junto ao disco de freio fica esse equipamento meio que tentando segurar o disco de freio. Alguém sabe qual é o nome desse equipamento que tenta segurar o disco de freio? Pinça. Não tem a pinça que a mulher usa para tirar a sobrancelha? Não tem esse movimento? É por ter esse movimento que o nome dessa peça completa é pinça. A pinça vai ter do lado uma pastilha de freio e do outro lado outra pastilha de freio. Quando é acionado o freio a disco, a pinça vai apertar o disco de freio, causando atrito, redução de velocidade ou até mesmo a parada total do seu veículo. Este equipamento, muito mais eficaz do que o freio a tambor. Tanto que se cair óleo ou água aqui dentro, funciona do mesmo jeito. E alguém sabe onde é causado um freio a disco de um carro atual? Nas rodas dianteiras. Olha só, gente, o projeto normal do carro é freio a disco na frente e freio a tambor atrás. Entendeu? O freio a tambor você aciona com o freio mecânico. E como é que você vai acionar o freio a disco? Pisando no freio. Só que na prova não vai cair pedal de freio, não vai cair manopla de freio. O nome desse freio aqui do pé, é freio hidráulico, que está aí na página 81 também. É o pedal de freio. Entendeu? Freio mecânico, ele é o freio de mão. Professor, mas por que o freio mecânico não é freio de mão? Só freio de mão é melhor. É porque nem todo veículo tem um freio mecânico aqui. Tem carro que tem freio mecânico no pé. Aí como é que você ia chamar? O freio de mão do pé? Ué, professor, como assim? Existem veículos que têm 4 pedais. Acelerador, freio, embreagem e freio mecânico. Por que eles deslocaram então da caminhonete o freio daqui? Para caber mais uma pessoa. Vai 1, 2, 3. Entendeu? São projetos de nível caminhão. Entendeu? Van. Você vai ver que na frente vai 3 pessoas, desocupa esse espaço que teria o freio mecânico e desloca para um novo pedal. Tem carro que tem 3 pedais, acelerador, freio e embreagem. E tem carro que só tem 2 pedais, acelerador e freio. Por quê? Carro automático não vai ter mais embreagem. Tá? Mais uma coisa. O freio a disco. Quando você pisa no freio, cabos de aço vão acionar o freio a disco nas rodas da frente? Sim ou não? Não. Agora não será cabos de aço. Agora é um óleo, conhecido como fluido de freio, né?
Um óleo de freio, por isso ele é chamado de freio hidráulico, porque ele exerce uma pressão hidráulica, uma pressão de óleo sobre as rodas dianteiras, mas sobre as rodas traseiras também. Na verdade, quando você pisa no freio, o carro ele freia as 4 rodas. Só que ele freia muito mais na frente do que atrás. Motivo: garantir a frenagem dianteira e estabilizar a parte traseira. Se o carro freasse igual às 4 rodas, dar cavalinho de pau, não ia precisar de freio de mão. Pisar no freio já poderia fazer o carro girar. E é por isso que o projeto de engenharia prevê um freio na frente melhor do que o de trás. Entendeu? Só que este caso ele carrega um pequeno problema. Qual? Quando você pisa no freio bruscamente, a dianteira trava e a traseira. Nesse instante que o carro está derrapando, se eu virar o volante, o carro vai mudar de direção? Não. Ele continua reto. Olha só, quando você pisa bruscamente no freio e trava as rodas dianteiras, a traseira começa a empurrar o carro para frente. Você vira o volante para a esquerda, os pneus vão fazer isso aqui. Só que a traseira continua empurrando o carro para frente. Para você conseguir desviar, é necessário que você tire o pé do freio e vire o volante, que aí sim o carro desvia. Foi para corrigir esse trajeto que criaram então o Anti-Brake System. O quê? O ABS, entendeu? Que é o antitravamento de rodas, tá? Para que serve o freio ABS? Por que tem um antibloqueante? Que é o seguinte, ó. O freio ABS ele tem a consistência de evitar o travamento das rodas para permitir o desvio mesmo com o pé no freio. E vai funcionar basicamente assim, ó. Você quer comprar um carro que tem o melhor freio ABS do mercado? Compre um carro que tem freio a disco nas 4 rodas. Tem carro que tem freio a disco na frente, tambor atrás e tem o ABS? Sim. Só que o melhor de todos é quando você encontra ele em disco geral. E aí vem uma dica. Se você olhar para a roda do carro, você consegue enxergar o disco? Não. Sim. Se você olhar para a roda e você procurar direitinho, você consegue entre a roda ver as brechinhas. Se você olhar lá dentro, você vai conseguir ver isso aqui brilhando, tá? E é mais ou menos assim, ó. Aqui não tem. Aqui, ó. Eu tenho esse aqui vermelho, ó. Ele tá pintado. Mas eu consigo enxergar isso aqui brilhando lá dentro da roda, tá? E aí acontece assim. Eu vi na frente do carro e eu vi o disco. Aí eu fui nas rodas de trás e eu vi tudo tampado. Então esse carro tem freio a disco na frente e tambor atrás. Entendeu? Mas eu olhei um outro carro e eu encontrei que esse carro tem disco na frente e fui atrás, disco também. Então há uma grande chance desse carro ter um dos melhores freios ABS do mercado, tá? E que vai funcionar basicamente assim, ó. Você pisa no freio num carro que tem ABS a disco nas 4 rodas, rapidamente ele vai fazer assim. Ele vai frear na frente e soltar. Frear, soltar. Frear, soltar. Frear. Várias vezes, rapidamente. O diferencial é o que está ocorrendo atrás. Quando ele está freando na frente, ele não está freando atrás. Aí quando ele vai soltar as rodas da frente, ele freia as de trás. Ele começa a alternar a frenagem do veículo, fazendo com que ele perca velocidade por igual, permitindo um desvio mesmo com o pé no freio. Entendeu? O freio ABS, ele foi criado para a Fórmula 1 praticamente em 1987. Saiu para os carros europeus ainda na década de 90 e chegou no Brasil em 2014. Tá? Por isso que eu tinha mencionado que aqui a coisa está muito lenta, está caminhando muito devagar, entendeu? Aquele lance que eu tinha comentado sobre equipamentos obrigatórios aqui no Brasil, infelizmente aquilo lentifica a chegada dos equipamentos, porque cria uma regra específica. Por exemplo, no Código de Trânsito tem um lance que eu acho muito estranho, fala bem assim, lanterna de marcha ré. Olha a frase que eu citei, lanterna de marcha ré, singular ou plural? Então, a regra exige só uma. Por isso que tem carro por aí que só tem uma luz de ré. Vocês nunca viram isso num Celta? Não. Num Golf? Num Space Fox? Tem vários carros por aí que só tem uma luz de ré. Que luz é essa? Na luz branca, quando você dá a marcha ré, aí brilha lá atrás na luz branca. Tem carro que só tem uma, de um lado só. E não tem do outro lado. Porque a regra fala lanterna de marcha ré.
Aí a montadora leu isso e interpretou desse jeito. Vamos colocar só uma luz de ré. Entendeu? O ABS não foi inventado para diminuir distância de frenagem. Ele foi inventado para você poder desviar enquanto freia. Quando se fala que o sistema ABS dá mais segurança, pode acreditar. Quando surge algo pela frente e é preciso frear e desviar, veja como ele facilita a vida do motorista que está esperto. Pelo sistema dele, ele trepida o pedal do freio. E aí é outro problema. As pessoas compram um carro com ABS e provavelmente pode passar anos sem precisar fazer uma frenagem de emergência. E a hora que for usar o pedal do freio, o pedal vai trepidar e a pessoa acaba tirando o pé do freio. Acha que está com defeito? Acha que está com defeito. E na verdade o sistema ABS faz isso. A Adriana tem um carro sem ABS e vai encarar uma prova de habilidade. O piloto conta o que ela deve fazer. É como se entrasse um caminhão na sua frente, um animal, ou alguma coisa, a gente vai frear e desviar. Por quê? Porque a gente está com o ABS ligado. Então com o ABS a gente pode fazer esse movimento junto. A frenagem e o desvio, sem tirar o pé. A Adriana acelera e freia. Freia, mira, freia. Ai, Soltei a mão, viu? Não, mas tudo bem, às vezes no reflexo acontece mesmo. Ela segue na pista. Sempre você gastar todo o tempo que você tem para fazer as manobras evasivas, ou seja, para frear, para olhar, para ver que lado que é melhor, porque nem sempre a gente está fazendo agora tudo para um lado só. Entendi. Mas nem sempre esse lado seria a melhor opção. 1, 2, 3 e já! Freia tudo. É isso aí. Faltou um pouquinho de força no pedal de freio. Ah, é? Pouquinho ainda. Para dificultar a vida dela, vamos desligar o ABS. Como linha vem de série com o sistema, instalamos uma chave especial para isso. Você vai frear, você vai sentir que o carro vai deslizar. Aí, a hora que você sentiu que ele deslizou, você tira e desvia. E breca de novo. Será que eu vou conseguir? Vai. Freia. Tira o pé. Como eu expliquei para vocês, quando o carro não tem ABS e há o travamento das rodas, ele vai passar batido, filho. Ou você dá um jeito de tirar o pé do freio para desviar, ou vai bater, tá? Ela vai treinar, ela vai conseguir, mas na primeira tentativa, olha o que deu aqui, ó. E outra coisa, o carro só foi de lado ainda porque esse veículo tem freio a disco nas 4 rodas. Porque se fosse um veículo que tem disco na frente e tambor atrás, ele teria passado de frente. Entendeu? Ele passou de lado porque a traseira travou e o carro... Mas passou também, tá? Veja bem aqui, ó. É isso mesmo. Não. Vamos de novo. Vamos fazer de novo. Eu não consigo tirar o pé do freio. Vai contra o nosso instinto, né? Você toma um susto, pisa no freio e já tira e desvia. E breca de novo. Perceba que qualquer distração interfere no reflexo. E olha que a Adriana está totalmente concentrada. Você viu que eu virei, mas eu não consegui tirar o pé do breque. Exatamente. Então, vamos de novo. 1, 2, 3 e... Já! Freia! Tira! Freia! Aê, muito bem! Deu certo? Ai. Guarde as técnicas. Agora, preste atenção agora nos 2 pneus da frente, ó. Esses 2 pneus dianteiros aqui desse veículo, tá? Vai explicar tudo que eu comentei. O carro não tem ABS, aí vai travar as rodas e você vai perceber que ele não vai mudar de direção. Então preste atenção nos 2 pneus da frente. Técnicas. Num carro sem ABS... Tá vendo? Tá travado, né? Virou para a direita, mas continua indo reto. Porque como eu expliquei, teve um travamento de rodas, não importa se você vira um volante para um lado ou para o outro. Ele vai continuar reto, entendeu? Aí para conseguir fazer o desvio, tem que tirar o pé do freio, que é o que ele vai explicar agora. No carro sem ABS... Sem ABS, freie, tire o pé, desvie e
freie de novo. Com o ABS, o desvio pode ser feito com o pé no freio. Nos dois casos, uma dica fundamental: o motorista tem que olhar para onde ele quer ir. Tire o olho do obstáculo, é a chamada rota de fuga. Do sistema elétrico, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, e acredito que todos aqui já saibam, é sobre bateria. Bateria gera energia para o carro, sim ou não? Sim. Não, gente. Não. Ó, toda bateria é igual. Toda bateria é um reservatório de energia elétrica. Armazena e distribui energia. Como assim? A bateria do celular gera energia automaticamente? Não, precisa de quê? Carga, um carregador. Toda bateria é igual. Toda bateria é um reservatório de energia elétrica. Armazena e distribui energia. Isso, inclusive, cai na prova, tá? Qual a função da bateria? É armazenar e distribuir energia. Anote. O carro em si, ele tem um gerador de energia elétrica. Alguém sabe qual é o nome do gerador de energia elétrica de um carro? Alternador. O alternador, ele é um equipamento responsável por transformar energia mecânica em energia elétrica e recarrega a bateria do carro. Tipo, isso aqui é energia mecânica? Energia mecânica, gente, a movimentação, a força, o movimento, né? Seria energia eólica ou energia de movimento, tá? O alternador, ele transforma movimentação em eletricidade e recarrega a bateria do carro. Tanto que carro funciona sem bateria? Funciona. Funciona. Não precisa necessariamente ser o carro elétrico. É assim, ó. Se você ligar o carro e tirar os cabos da bateria, ele pode continuar seu funcionamento. Ele não precisa necessariamente da bateria para se manter funcionando. Entendeu? Ele precisa da bateria para isso aqui, ó. Isso chama-se ignição elétrica. Utiliza-se uma carga elétrica da bateria para dar o tranque inicial, mas depois que liga, ele pode manter seu funcionamento. Entendeu? Porém, tem como ligar um carro sem bateria? Tem. Só que para isso você teria que empurrar esse carro a pelo menos 60 km por hora. Alguém vai sair empurrando um carro por aí a 60 km por hora? Não. Mesmo porque se você consegue empurrar um carro a 60 por hora, você não precisa de carro. Se a pessoa empurra um carro a 60, ele corre a 80, filho. Então, né? Porém, isso que eu estou comentando, até está ficando gravado em vídeo, não é aconselhável dar tranco em carro atual. Seja tranco de baixa velocidade, seja tranco em alta velocidade, tá? O que eu estou comentando é uma coisa que, lembra que eu falei que a frota mais antiga, ela é mais resistente do que os carros atuais? Então, tranco em carro antigo não dá problema. Tranco em carro atual dá problema. Então não é aconselhável dar tranco em carros atuais. Os carros mais antigos não tem problema, tanto que os primeiros carros, eles não tinham bateria. Alguém sabe como é que as pessoas faziam para ligar os primeiros carros? Na manivela. Era um tranco, só que com o carro parado. Isso. Ia correndo, né? Agora, a pessoa pegava a manivela na frente do carro e girava. Isso era um tranco, entendeu? Só que com o carro parado. Isso, às vezes, dava calo na mão das pessoas. O que as pessoas faziam? Usava luvas, ligava o carro, entrava no carro, tirava as luvas e guardava no porta-luvas. Por isso que aquele ali é apelidado como porta-luvas. Você guarda luvas lá até hoje? Não. Mas no início do carro, o objetivo era as luvas do motorista utilizadas em tranco. Entendeu? Hoje virou um porta-treco, um porta-tralha. O que as pessoas guardam no porta-luvas? CD, maquiagem, né? Óculos, pendrive, panfleto, dinheiro, drogas, armas. Vai tudo sendo guardado no porta-luvas. Mas no início do carro, o objetivo era para luvas. Hoje não é mais, tá? Esse tranco de manivela, inclusive, existe até hoje. Alguém sabe dar um exemplo de um equipamento que tem base de motor de carro, mas que funciona no tranco e não tem uma bateria? E isso, motor de gerador, ele vai gerar energia. Para que uma bateria, né? Então funciona no tranco. O que mais? Moto, né? Antes de chegar na moto, vou primeiro passar um outro, o barco. O barco, você vai lá atrás, pega a cordinha e puxa. É um tranco, entendeu? Agora, esse tranco do barco
é o mesmo utilizado na motosserra. Entendeu? Isso. Né? Aquelas tobatas, né? Máquina agrícola. E vamos antes de falar da moto mesmo, da mobilete. Como é que liga uma mobilete? Começa pedalando. De repente ela né? E na evolução da mobilete nós tivemos a motocicleta, que a pessoa sobe, pega a manivela, coloca de lado e dá um tranco. Isso, tá? Agora, tem moto, professor, de partida elétrica? Tem. Tem moto, na verdade, com partida dupla. Elétrica e mecânica, entendeu? Ela tem uma bateria, você aperta um botão e liga. Mas tem moto que você tem a outra partida junto também. Você pega a manivela e pode funcionar no tranco. Entendeu? Agora, o seu carro, vamos para alguns motivos. A bateria ocupa muito espaço no seu carro? Não. Deixa o seu carro muito pesado? O seu carro já é pesado. Pega a bateria, coloca lá, conecta, liga aqui na chave de ignição ou num botão. É muito mais confortável do que ficar empurrando o carro, girar a manivela, né? Então, só para comprovar o que eu estou comentando, ó, presta atenção. Liga o carro e liga o som. A bateria do carro descarrega? Ó, carro ligado com o som ligado e você viaja para o Nordeste. Claro que dependendo do som que você instalar no seu veículo, isso pode consumir mais carga do que ele está gerando. Aí sim pode descarregar mesmo com ele funcionando. Mas é quando a pessoa não regula muito bem a instalação de um som automotivo, por exemplo, com um alternador que ele possui. Porém, desliga o carro e deixa o som ligado. A bateria descarrega? Porque quando você desligou o carro, você desligou quem? O alternador, o gerador de energia. Ele funciona? Isso, mas ele funciona enquanto tiver o motor funcionando. Entendeu? Quando o motor para de funcionar, o alternador para de gerar. O som vai ficar ligado enquanto tiver carga na bateria. Porque quando a bateria descarregar, o som desliga. Aí lá vem você para ligar o carro e cadê a energia que foi separada para isso aqui? Entendeu? Ué, professor, então qualquer coisa pode descarregar uma bateria? Sim. Ué, o carro ficar parado uma semana em casa, ele pode ter um descarregamento de bateria. Tem trava elétrica, tem alarme, tem o som às vezes fica desligado, mas com um monte de luzinha brilhando, entendeu? Tudo isso está consumindo carga na bateria. Não vai descarregar em uma hora, em um dia, mas se ficar ali semanas, vai acabar descarregando, entendeu? Tem gente que quando vai viajar, por exemplo, e deixar o carro em casa, desconecta a bateria, para quando ele voltar a bateria não está descarregada, entendeu? Outra coisa, professor, eu fiquei sabendo de carro agora que não descarrega a bateria. Não é que ele não descarrega a bateria. Tem uns carros agora, o celular ele não tem aquele marcador de bateria? Aí vai lá, porcentagem 100, 70, 80. Tô até preocupado aí, será que vai descarregar a tempo, né? Mas é o seguinte, chega num nível que às vezes a pessoa percebe que o carro não permite que a bateria descarregue completamente. É assim, a pessoa deixa o carro com o som tocando em casa, entendeu? Aí tá lá tocando um tempão, alguém chega e fala assim, ô, não vai descarregar a bateria, não? Ele, não, moço, deixa o som tocar. Ele, não, mas já tem um tempão, pô, vai descarregar. Ele, moço, cuida da sua vida, deixa o som tocar. Aí fica assim, por quê? Quando de repente o som para, pum, aí a pessoa, opa, é agora. Aí ele vai lá e liga o carro. Entendeu? O carro em si, ele vai deixando descarregar, deixando. Quando chega no nível que é necessário para ignição, ele trava todos os componentes eletrônicos e permite agora que o motorista só ligue o carro. Entendeu? Para não permitir o completo descarregar da bateria. Então ele vai chegar, ligar o carro, esperar um pouco, a bateria vai recarregar e os componentes eletrônicos serão liberados. Entendeu? Aí uma pessoa que tem um carro desse, às vezes fica em casa sozinho, com o som tocando do carro, entendeu? Aí fica bêbado, aí chora, aí cai, mija, caga lá no chão, faz bagaceiras tudo, né? Acontece que ele está despreocupado porque o carro em si não vai permitir que descarregue completamente a bateria, entendeu? No dia seguinte ele acorda todo mijado, vê lá o carro, liga e o carro está funcionando, entendeu? Aí vai lá limpar a casa. E os vizinhos ficam tudo pensando assim, o som desse carro não vai acabar, não? Entendeu?
Tem alguns outros motivos. Às vezes instalou numa fonte, que é conexão direta na tomada, entendeu? Aí não está usando a carga da bateria, tá? E você fica orando para que o som acabe a bateria. Ora para queimar o som. É diferente, entendeu? Porque descarregar a bateria não vai descarregar. Tá? O sistema de ignição, você pega a chave, coloca na ignição, gira, acontece uma mágica e o carro liga, né? Que mágica é essa que acontece? Magia negra? Não. Magia branca? Também não. Voodoo? Não. Macumba? Não. Não, gente, o sistema de ignição é algo tão simples, que talvez todo dia você faça isso na sua casa, que é ligar um fogão. É a mesma base de ligar um fogão, é um sistema de ignição praticamente, entendeu? Você está tentando fazer ele causar uma faísca em determinado local para causar uma combustão. Mas vamos lá. Sistema de ignição, você pega a chave, coloca na ignição e gira. Quando você gira a chave de ignição e está tentando fazer dois equipamentos entrarem em uma conexão para o carro funcionar. Um deles é conhecido como motor de partida. O motor de partida, ele é um equipamento eletrônico, responsável ali por elétrico, né? Responsável por puxar uma carga da bateria. Irá puxar 12 volts da bateria para causar os primeiros impulsos no motor. Só que para isso 12 volts é uma voltagem muito baixa. E é por isso que essa voltagem da bateria passa pela bobina. Qual é a função da bobina no manual de vocês? Bobina. Transformar a energia elétrica de baixa para alta tensão. Pega os 12 volts, transforma em 10.000 volts, 20.000 volts, 30.000 volts ou até mesmo 60.000 volts. Uma voltagem muito alta. Dá choque? Sim. Olha só, gente. Aqui eu tenho uma bobina e aqui um distribuidor, né? Vai estar passando a imagem, inclusive, na tela depois, no vídeo. Mas aqui está separado. Os carros atuais é tudo junto. É bobina distribuidora. Isso aqui é uma bobina distribuidora. O carro antigo, ele separa bobina de distribuidor, tá? Eu vou explicar de uma maneira separada porque fica mais fácil de entender as funções. A bobina, ela transforma a energia elétrica de baixa para alta tensão. Para quê? Para impulsionar o motor de partida também. Olha só, os primeiros carros, o ser humano era o motor de partida. Ele que girava a manivela. O carro agora ele tem um motor que causa o giro do motor principal. Logo, quando você abre o capô do carro, ali tem dois motores. Um motor de partida e um motor principal. Tá? Nisso, a bobina transforma a energia elétrica de baixa para alta tensão, manda para o distribuidor. Qual é a função do distribuidor no manual? Distribuir a corrente para os cilindros, velas, de acordo com os tempos de explosão. Ou seja, aqui no distribuidor, fica como se fosse um ponteiro de relógio girando, mandando energia para um cabo de cada vez. Não vai mandar para todos de uma vez. Vai mandar para um, depois para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Na ponta desses cabos, tem um equipamento instalado. Alguém sabe qual o nome do equipamento instalado na ponta de cada um desses cabos? Vela. A vela vai receber energia numa ponta e despejar na outra, só que em forma de faísca, centelha, fogo. Este fogo numa câmara fechada, onde tem combustível, oxigênio e agora o fogo. O que vai acontecer? Combustão, explosão. É aí que se dá a primeira movimentação do veículo. Ou seja, ligar o carro é tentar causar uma faísca dentro do motor onde está o combustível. Ligar o carro, gente, é muito comparativo a ligar um fogão. E só deixar claro aqui, ó, vou usar um termo que é mais fácil para vocês compreenderem, mas é um termo errado. O que acontece no momento é chamado de combustão interna. Eu vou chamar o termo de explosão, porque fica mais fácil a compreensão aí de todos do que está acontecendo lá dentro. Mas não se fala explosão, tá? Só vou deixar claro aqui para vocês, porque às vezes um especialista vai ver o vídeo e falar, esse cara é burro, não existe explosão não. No carro ocorre a combustão interna. Eu sei que o termo é combustão interna, mas vou usar ainda o termo explosão, tá?
Então, vamos lá. Ó. Quando você... comparação. Por que eu falei que isso é igualzinho um fogão? Posso fazer comparação. Carro antigo, fogão antigo, carro atual e fogão atual. Os carros antigos e os fogões antigos, tudo era feito de maneira manual. No fogão antigo, libera o gás no registro, não é isso? Escolhe qual é a boca que você quer acender e libera o gás, né? Depois você vem com fósforo, né? Ou isqueiro, tá? Ou então existe também aqueles aparelhos que é para acender fogão, não tem? Que é vendido na revista da Avon. É, mas não é vendido na revista da Avon? Isso. Só que tudo que eu expliquei foi manual, ó. Libera o gás no registro, aqui, e causa faísca, tá? O carro antigo tem um sistema manual, que é o sistema carburante ou carburador. O carburador, o tanque de combustível fica atrás e o motor na frente. Num carro que tem carburador, para você mandar o combustível do tanque para o motor, você tem que pisar no acelerador. Cada pisada manda o combustível para o motor. Parou de acelerar, ele corta essa dosagem. Então, se eu tenho um carro com carburador, o que eu tenho que fazer antes de girar a chave de ignição? Pisar no acelerador. Porque se eu não fizer isso, o carro aparenta estar sem gasolina. Eu fico bem assim, ó. Quem? Entendeu? Que é o carro perguntando quem vai empurrar. Quem. Parece estar sem gasolina, entendeu? Mas é porque você não mandou o combustível do tanque para o motor. Você tem que pisar no acelerador antes de causar faísca. Porém, se eu pisar demais, afoga. O que é o afogamento? Excesso de líquido, falta de oxigênio. Era o que acontecia com a frota antiga. A pessoa pisava demais no acelerador, na hora de ligar não dava certo. Aí ele tinha que puxar um aparelho para desafogar, mandar parte do combustível de volta para o tanque, abrir o carburador para evaporar um pouco e depois tentar novamente. O carburador foi então substituído pela injeção eletrônica. Sabe o que eu posso dizer? É que o fogão antigo virou um cooktop. Como é que liga um cooktop? Você gira, que ele libera o gás e causa faísca ao mesmo tempo. É igualzinho a injeção eletrônica. Olha a injeção eletrônica. Pega a chave, coloca na ignição, gira. Acende as luzes do painel, faz um barulho. Tem... Então, né? Ou então hoje em dia só aciona e desliga, porque o barulho é muito, né, minucioso, o carro está muito silencioso hoje em dia. Aí, depois desse barulhinho, você gira mais, que ele vai causar a faísca que o motor funciona. A diferença técnica é que no fogão, se você acender uma boca, tem como acender a outra? Sim. E outra? Também. Outra. Mais uma. Quantas tiver, né? O carro não. A queima de combustível no carro é feita de uma maneira alternada, tá? E só um detalhe aqui para ficar registrado. O carburador tem seus prós e contras, tá? O lado positivo do carburador é torque, resposta, menos delay. O que significa? Você dá uma pisadinha com o pé no acelerador num carro que tem carburador, a resposta parece ser na hora, tipo... Você pisa e o carro já responde. Enquanto que um carro mais atual, ele tem mais delay, ele demora mais a responder. Entendeu? O carburador identificava a gasolina adulterada na hora. Você ia num posto de combustível e abastecia, e o posto vende gasolina adulterada, o carro com carburador já sai engasgando. Um carro atual, ele vai estragando aos poucos. O carburador ele fica mais fácil de dar o prego, uma coisa assim, suar, lá. Isso. Injeção é muito mais complicado de se corrigir problemas. Muitas corridas no automobilismo ainda usa o carburado. Entendeu? Mostra que ele não é inútil. Só que eles não querem colocar mais nos carros comerciais. Carro comercial é injeção eletrônica por motivos ambientais, que o carro com carburador tem alto consumo de combustível e polui muito mais o meio ambiente. Então eles colocam o carro comercial, o carro com injeção eletrônica, que é mais econômico e polui menos o meio ambiente. Bom, galera, então, nesse momento o celular que estava fazendo a gravação da aula, ele acabou a bateria. Então eu tive que cortar uma parte do conteúdo que eu estava passando e eu vou estar explicando ele aqui agora e vou estar editando no vídeo, beleza? Eu estava explicando sobre justamente o funcionamento do motor. Do funcionamento do motor, os gráficos devem estar aparecendo aqui ao meu lado, tá? Eu estou fazendo esse vídeo em casa, então aqui do meu lado deve estar aparecendo as imagens aí que eu vou estar explicando para vocês, né? O funcionamento do motor, vocês estão vendo aqui um motor funcionando ao lado, tá? Na parte de cima do motor tem uns negocinho vermelho, né?
Vocês conseguem enxergar aí, nessa parte superior, as velas? Então, ao todo são 4 velas. 1, 2, 3, 4, né? A vela causa a faísca, consequência, pum, combustão, explosão. Cada coloração que vocês estão vendo aí dentro do motor representa um tempo do ciclo Otto no motor. Onde fica azul meio claro, quer dizer a entrada de combustível com oxigênio. Quando fica vermelho meio alaranjado, é a faísca, combustão, né? Isso já tinha sido explicado no finalzinho do outro vídeo. Tá? Quando fica cinza, né, a fumaça, que vai para o escapamento. Então você vai notar que ocorre uma combustão de cada vez. Entendeu? Para movimentar um eixo que tem esse formato, né? Dentro do funcionamento do motor, agora eu vou justamente para as peças, né? Eu tinha comentado agora há pouco. Tá vendo esse negócio em vermelho em cima? Essas taxazinhas mais ou menos assim, vermelho. São quantos vermelhos? 4, né? Azuis são quanto? 4. 4 mais 4, 8. Quer dizer, esse é um motor de 8 válvulas. A azul é a chamada válvula de admissão, que é onde entra a gasolina. E a vermelha é a válvula de escape, que é onde sai a fumaça. Então note que cada uma aí tem 2 válvulas, mas se eu colocar, por exemplo, 2 válvulas para entrar gasolina, 2 para sair gases, eu teria 4 em 1. 4 vezes 4, 16, né? Ou seja, aí seria um motor de 16 válvulas. Tá? Das peças do motor, nós temos na parte superior das válvulas o comando, válvulas, vela, pistão, que é essa parte onde resiste aí a combustão, né? Biela, que é o que está segurando o pistão, e embaixo o eixo virabrequim, ou chamado virabrequim. Cada um desses forma um cilindro. Esse motor, então, tem quantos cilindros? 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Não sei se vocês se recordam, se você assistiu o vídeo todo, né? Que durante o vídeo eu tinha comentado que antigamente o carro ele tinha uma manivela que ficava na frente do carro. Então, essa manivela agora está dentro do carro, dentro do motor, girando. Entendeu? Você lembra que eu também falei que antigamente o carro tinha... Antigamente não. Os carros eles têm um equipamento que transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, agora virou um ciclo. Ó, o equipamento que transforma energia mecânica em energia elétrica é o alternador. Então, isso é energia mecânica? Sim. O que eu posso fazer? Pego uma correia, conecto ao motor e conecto ela num alternador. O alternador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica e recarregar quem? A bateria. Aí vem o ciclo. No início, eu puxo a carga da bateria, mas depois que isso aí se movimenta, a energia volta para a bateria. É por isso que o carro funciona sem bateria, entendeu? O funcionamento do carro sem bateria se dá da seguinte maneira. Eu pego uma corda e enrolo aí nesse eixo que vocês estão vendo girando, por exemplo, né? Eu deixo ele parado, o carro está parado. Aí eu enrolo uma corda nesse eixo e puxo ela de uma vez. Na hora que eu puxar, isso vai girar, vai se movimentar, vai iniciar o alternador e vai gerar energia. Aí começa o procedimento, entendeu? Agora imagina como fazer isso aí funcionar num carro que está parado. Empurrando. Porque pensa bem, se você empurrar o carro, isso aqui não é conectado nas rodas. Então se eu girar a roda, eu giro direto o motor. Isso é a base do tranco, é fazer o carro funcionar no movimento. É justamente aí que eu tinha mostrado, aí se você analisar nas cenas anteriores do vídeo, tinha algumas cenas que eu mostrei um rapaz que enrolou uma corda na roda e puxou ela de uma vez. Aquilo ali foi uma pessoa que estava dando tranco no carro com ele parado, tentando enrolar uma corda na roda e puxando ela no sentido de movimento. Entendeu? Agora, peças do motor, os nomes são patenteados. Então esses nomes que eu mencionei, nós temos 2 válvulas, vela, comando na parte de cima do motor, pistão, biela e virabrequim.
O conjunto formaria um cilindro, tá? Agora, uma moto, uma CG 125 ou uma Bis, ela possui um cilindro. Um desses aí só que vai se movimentar, entendeu? Por isso que ela é econômica. Por isso que a gente fala, coloca R$20 de combustível numa Bis e roda a Brasília toda, entendeu? Um carro normalmente tem 4, tá? Agora, alguém já ouviu falar no Opala 6 bocas? É um veículo que tem 6 cilindros, 2 a mais do que um carro normal. Consome muito combustível? Sim. É muito potente? Também. Existe também o caso do Maverick V8, né? Existem outros veículos, Ferrari Enzo de 12 cilindros, Bugatti Veyron de 16 cilindros, tá? E, inclusive, para finalizar essa pequena explicação que eu dei, eu vou dar uma demonstração aí do Bugatti Chiron, que é um Bugatti que tem um motor que ele chega a alcançar 400 km por hora em menos de 1 minuto. Então, eu vou mostrar um vídeo aí de demonstração e depois eu vou continuar com os vídeos das aulas, beleza? Ó, do funcionamento do motor, resumindo então como é que ficou. Ó. Aqui as velas, né? A vela causa faísca. Cada coloração aqui dentro representa um tempo dentro do motor. Tempo de admissão, compressão, combustão, que é a explosão, né? E escape, que é a saída de gases. Então as cores representam isso. Perceba que ocorre uma explosão de cada vez, que movimenta esse eixo, que se conectado a uma correia, ele vai conectado a um alternador. O alternador vai transformar a energia mecânica em energia elétrica e recarregar quem? A bateria. E vira aquele ciclo, né? No início você puxa a carga da bateria, mas depois que você girar, a energia retorna para a bateria. Logo, se eu causar um giro direto no motor, eu posso causar o seu funcionamento. É isso o tranco. É você tentar empurrar para ele funcionar. Pensa bem, é a mesma base de uma pessoa que sofre uma parada cardíaca. Uma pessoa sofre uma parada cardíaca. Como é que você vai reanimar esse coração? Contando notícias boas? Não, como? Ou na base do empurrão, ou na base do choque. É basicamente isso que ocorre em um carro. Olha só, no carro você só faz inverso. Você primeiro tenta o choque. Não está dando certo, você tentará um empurrão. Uma pessoa sofre uma parada cardíaca. Você primeiro tenta o empurrão. Não está dando certo, você tenta o choque. Não deu certo, o motor fundiu. Entendeu?
Aí tem que tirar as peças e passar para outra pessoa. Agora, peças do motor, os nomes são patenteados. Então o nome é chato mesmo. Vai. Ó, note que aqui, né? Cada um tem duas válvulas, tá? Uma válvula de admissão, onde entra gasolina, e a válvula de escape. Mas, se eu colocar duas válvulas para entrar gasolina, duas para sair gás, eu teria 4 em 1. 4 vezes 4. Aí é um motor de 16 válvulas. Entendeu? Ó, carros hoje em dia no Brasil optam por 8 válvulas ou 16 válvulas. Na minha opinião, o motor de 16 válvulas, ele é melhor do que o de 8 válvulas, sim. Só que ele é mais caro a manutenção. Aí por isso que tem pessoas que rejeitam o carro de 16 válvulas. E também porque no início deram um pouco de problema aqui no Brasil. Principalmente por serem motores de alta temperatura. O que isso significa? Que o Brasil ele é um país tropical. Um motor de 8 válvulas ele faz um trabalho eficaz por aqui. Motor 16 válvulas, ele era mais focado no início para países frios, onde o clima influencia no desenvolvimento do carro, entendeu? No Brasil, você liga o carro, nem passa nem um minuto, já sai. Tem países por aí que você tem que passar um tempo com o carro ligado antes de sair. O clima é frio, tipo Canadá, Argentina. Isso influencia o funcionamento do motor. Então, ó, válvulas, vela, comando, pistão, biela, virabrequim. Praticamente esse conjunto é o que chamam de cilindro. Este carro tem quantos cilindros? 4. 1, 2, 3, 4. Uma moto, uma CG 125 ou uma bis, ela possui um cilindro, um local para queima de combustível. Por isso que falam que ela é econômica. A gente fala, coloco R$20 de combustível na bis e roda Brasília toda. Um carro normal tem 4. Agora, professor, tem moto mais potente? Tem. Não tô dando um padrão aqui de geral, não. Tô dando um padrão de algumas, né? Mas, olha só, eu posso pegar uma moto ó, de 2 cilindros. Imagina que isso aqui é uma moto, eu tô em cima da moto e você tem 2 escapamentos. Se você encontrou uma moto que tem pelo menos 2 escapamentos, pelo menos 2 cilindros ela tem. Tá? E existe moto com motor de carro. Já pensa aí o tanto que ela não é potente, né? Agora, se a gente for padronizar o carro é assim. Já ouviram falar no Opala 6 bocas? É um veículo que tem 6 cilindros. 2 a mais do que um carro normal. Consome muito combustível? É muito potente? Alguém já ouviu falar no Maverick V8? É um veículo que tem 8 cilindros, o dobro de um carro normal. Entendeu? Camaro é modelo V8, existe Dodge Viper V10, Ferrari Enzo de 12, ou um Bugatti Veyron, né, que na época era um veículo que tinha 16 cilindros. O carro normal tem 4. Tem veículos por aí que tem 4 motores de um carro normal, logo ele não é um carro normal. Tá? Isso. E eu vou tentar aí, se der tempo, passar para vocês depois um vídeo do Bugatti Chiron, que ele anda a 400 km por hora. Tipo, o motorista para, né? Afunda o pé no acelerador, ele acelera até 400 por hora, depois ele freia e para o carro em 42 segundos, tá? Hoje o recorde desse carro, hoje nós estamos em fevereiro de 2020 e até agora o recorde era do Bugatti Chiron também, de 490 km por hora, tá? A Bugatti inclusive anunciou que não vai fazer mais esses tipos de testes de velocidade, não sei se é até, né, claro, alguma outra montadora apresentar um carro que supere essa marca, tá? Mas, né, moto consegue superar isso facilmente, né? E aviões, então, vão superar a velocidade aí acima da velocidade, quebrando a barreira do som, tá? Inclusive, existem algumas coisas aí da NASA que eles alegam já terem voado a mais de 4.000 km por hora, tá? Mas foram aviões que percorriam o céu do planeta para tentar atingir marcas aí bem, né, superiores ao que você está acostumado. Né? Porém, ó, aqui é o seguinte, para compreender e finalizar o motor, é assim. Uma moto, uma CG 125 tem quantos cilindros? 1. E uma bicicleta? 2. 1, 2.
Isso aqui são pedais, gente, ó, tá vendo? Note que está pedalando. O que o ser humano fez? Ele criou uma maneira de pedalar, mas não usando a força humana, usando a combustão interna, entendeu? Foi a base de movimento que foi criada, né, pelos ingleses, né, no século XIX, século XVIII, XIX, onde começaram a surgir os primeiros motores a vapor, tá? Onde isso daí passou a causar aquilo que você ouviu na aula de história sobre revolução industrial, a transição praticamente entre a era do ouro para a era do petróleo, tá? Isso passou a ser a grande riqueza da humanidade, por quê? Passou a ser usado na indústria, navios, aviões, tanques de guerra, tudo passou a usar essa tecnologia, que inclusive vai ser extinto. O motor elétrico vai ser melhor investido do que o motor de combustão interna, tá? Eles querem, em alguns países, abandonar o uso do petróleo. Fala-se, inclusive, em possível proibição na utilização de petróleo para a combustão interna para alguns países. Entendeu? Então a tecnologia mundial ela já está bem avançada. O Brasil ainda está, digamos assim, andando de carroça. Inclusive fala-se muito esse termo, que os carros no Brasil são verdadeiras carroças, porque são carros mais antigos e antiquados, tá? Muitos países têm um grande desenvolvimento de carro elétrico, de carro híbrido, carros com 2 motores, motor elétrico e motor de combustão. Já não, mas no Brasil não vamos falar que tem já, porque tem países por aí que a maior frota é carro elétrico. Acho que eu trabalho lá tem um que é o Volvo. Tem países por aí que são poucos carros assim, ó. Tá? No Brasil, a maior parte da frota é isso aqui. Né? Mas, ferro. Praticamente 100% do motor é metal. Ferro com ferro esquenta? Esquenta. Se esquentar demais, dilata. Se dilatar, ele pode travar aqui dentro. Travou aqui dentro, você acabou de fundir o motor do seu carro. Quando você ouve falar que fundiu o motor do carro, é porque essas peças esquentaram ao ponto de travar, rachou, quebrou. Saiba que você está mexendo com as partes mais caras do veículo. É aí que entra o nosso próximo assunto. Anote em algum canto aí, sistema de lubrificação. Embaixo desse reservatório, né, do motor, aliás, tem um reservatório conhecido como cárter, que é o reservatório de óleo do motor, tá? Quando você liga o carro, a bomba de óleo pega parte desse óleo e encaminha para as válvulas para garantir a sua movimentação e praticamente suspende esse óleo a um nível para que toda vez que essa peça cair, ela mergulhe numa camada de óleo e garante a sua movimentação. Porém, com um certo tempo, esse óleo vai perder qualidade? Por isso que há a necessidade do quê? Troca de óleo. Eu não posso determinar uma troca de óleo X, porque você tem que ler o manual do proprietário do seu veículo, entender qual é o óleo usado nesse motor e qual é o melhor prazo para a troca também. Lembrando que tem prazo de quilometragem e de tempo, 6 em 6 meses, ou que chegar primeiro em caso de quilometragem 10 mil, 15 mil, 5 mil. Tem uma variável dependendo da montadora. Sabem que hoje tem carro de 3 cilindros, né? O Up, por exemplo, tem modelos de 3 cilindros, então ele vai usar um óleo diferente e vai usar um prazo diferente dos de 4 cilindros. Moto tem prazo diferente porque é só 1 cilindro ou 2. Então isso tem variável, tá? Então, o sistema de lubrificação, anote, é a utilização de óleo no motor do veículo. Eu vou repetir, tá? Mas eu vou falar primeiro rapidamente para ficar logo gravado. Sistema de lubrificação é a utilização de óleo no motor do veículo que serve para lubrificar as partes metálicas, reduzindo o atrito entre elas. Portanto, sistema. Portanto, carro pode fundir o motor só pela falta de óleo? Não, existe também a falta de água, sistema de arrefecimento, que é o próximo. Reduzindo o atrito entre elas. Ó, o arrefecimento, esse é o desenho que está aí no manual praticamente, ó. Cadê você? Esse aqui. Ó, esse é o motor do carro também parado agora, ó. Os cilindros, o óleo cuida da parte de baixo, a água cuida da parte de cima. Basicamente é assim, ó. Quando você liga o carro, a bomba d'água pega a água do reservatório por baixo e encaminha para a frente do motor do veículo. Alguém sabe qual é o nome do equipamento que fica na frente do motor do carro? Radiador. O radiador, ele lembra a traseira de uma geladeira, só que colocada na frente do motor.
Já perceberam que todo carro tem uma grade na frente? É para entrar o vento. Conforme o carro vai andando, o vento vai soprando no radiador e diminui a temperatura da água. Essa água na temperatura baixa cai na parte de cima do motor e entra em um cilindro e outro, para tentar conter as explosões, a combustão, né? Com essas explosões, essa água vai esquentar? Qual é a tendência de água quente? Descer ou subir? Então ela vai subir de volta para o reservatório de água. Pausa. Todo reservatório de água tem 2 encaixes para a mangueira, o de baixo, o de cima. O de baixo é o que manda a água para o radiador. O de cima é um retorno de água quente, que vai para o radiador, esfria, cai no motor, esquenta e volta para o reservatório. Vai para o radiador, esfria, cai no motor, esquenta e volta para o reservatório. Eu estou explicando o sistema básico. Existe, claro, mais explicações sobre isso. Válvula termostática, outros sensores, que não vem ao caso no momento porque não é cobrado em prova. Mas, o sistema de arrefecimento aqui, ó, se tiver num congestionamento, tem vento no congestionamento? O que vai acontecer com a água do radiador no congestionamento? Vai esquentar, esquentar, esquentar. Aí quando ela atinge 100 graus Celsius, ela entraria no estado de ebulição, sai do estado líquido para o estado. Para isso não acontecer, um ventilador de emergência será acionado. Algo conhecido como ventoinha, né? Uma espécie de cooler, né? Uma ventoinha dispara, sopra contra o radiador ou suga o ar para o radiador, diminuindo a temperatura da água para manter o mesmo ciclo, uma coisa dependendo da outra. Ah, professor, por isso quando chega em casa desliga o carro, a ventoinha dispara? Olha só, gente, para a ventoinha disparar, ela não precisa do carro ligado. Tem muitos veículos que é só com o carro ligado, mas muito carro por aí, você vai encontrar a ventoinha disparando mesmo com o carro desligado. O que precisa é da água quente para ela disparar. Não precisa necessariamente do carro estar ligado, mas muitas montadoras agora só acionam a ventoinha com o carro ligado, por uma questão de emergência, para ninguém se machucar. Tá? Então, sistema de arrefecimento serve para esfriar o motor? Não, para manter a temperatura ideal do motor. Esfriar não, o motor tem que trabalhar quente. Ele é uma máquina termodinâmica. Ele não pode esquentar demais. Entenderam? Sim? Bom,